Bem-vindos, esse é o Atos e Relatos. Esse é o primeiro de uma série de vídeos para o projeto Adicionar Pensadores em Focos da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é Aloysio Mendes, sou estudante do BI Humanidades, bacharelado interdisciplinar em Humanidades do campo Paulo Freire. Hoje conversaremos com a professora Alessandra Simões sobre o tema Arte Urbana e as Teorias da Arte Contemporânea. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, por que você começou a estudar arte contemporânea? Eu comecei trabalhando na imprensa, né? Eu sou formada em comunicação e com o decorrer do tempo eu trabalhei em diversos jornais e acabei escrevendo sobre artes visuais e acabei escrevendo muito sobre arquitetura também. Então acho que aí foi uma junção, a arte com a arquitetura. Acompanhei muitas bienais, as bienais de arquitetura, no período que elas começaram a ser renovadas em São Paulo. Então isso aí foi apurando o meu olhar e o meu interesse pela arte enquanto um fenômeno na cidade. Professor, em sua tese você fala um pouco sobre a conscientização através da arte. Como a arte pode conscientizar, principalmente essa arte urbana? Como ela conscientiza? Bom, a arte urbana, ela surge dentro de um projeto quase que político, de um projeto ideológico. A arte urbana aparece como uma arte muito presente no cotidiano, na vida, nas relações sociais, na ideia da cidade enquanto um espaço para ser vivenciado, praticado e apropriado pelas pessoas. Então é uma arte muito ligada com o engajamento social, é um propósito da arte urbana. Eu costumo dizer, eu faço uma relação com a ideia de um coreógrafo, Evaldo Bertazzo, que ele usa a ideia de corpo cidadão, que qualquer pessoa pode dançar. E aí eu faço uma analogia, eu gosto de usar o termo olhar cidadão, isso é, todo mundo pode se apropriar do seu entorno, da sua vida, do seu cotidiano urbano, a partir do seu próprio olhar. Então eu acho interessante essa ideia de um olhar cidadão, né? Do olhar do espectador que olha a arte urbana, que passeia entre a arte urbana, e do artista também que produz essa arte urbana. Ainda falando sobre essa ideia da arte urbana e sua relação com a consciência social, a gente encontra isso em vários níveis, né? Existe uma grande discussão da relação entre arte e política, né? Alguns autores falam que toda arte é política, e eu pergunto, será que toda arte é política? Mas a gente pode encontrar isso em vários níveis na arte urbana, desde uma arte urbana declaradamente política, por exemplo, um artista paulistano, Súbito, que ele acompanha diretamente, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto, e ele vai, nos momentos de ocupação, ele vai e coloca seus grafites entre as residências ocupadas, nos locais, o grupo Bijari em São Paulo também, o grupo GAC, Grupo de Arte Callejeira de Buenos Aires, que eles têm uma relação direta com as reminiscências da ditadura argentina, são exemplos de que onde há uma atuação direta com a política. Mas eu também pergunto, será que um artista que pinta um mural bonito, plasticamente, maravilhoso, até mesmo abstrato, sem nenhuma referência direta a uma figuração, a uma realidade, será que você trazer beleza hoje para a cidade contemporânea, para uma cidade, para uma metrópole tão desgastada como São Paulo, por exemplo, será que isso também não é uma atitude política, né? Fala-se muito sobre a morte da arte. Vários críticos, ao decorrer do século XX, já falaram sobre isso. O que a senhora tem a dizer sobre a morte da arte? Como meu doutorado, eu fiz uma relação muito grande da arte urbana com questões teóricas da arte contemporânea, eu acabei esbarrando nesse tema do fim da arte, porque eu entendo a arte urbana dentro desse contexto da arte contemporânea, e essa é uma das questões mais debatidas atualmente. Não é uma questão nova, a gente já vê a questão do fim da arte desde Hegel, em 1800, dentro do processo dele dialético de entender essa morte da arte, como a gente vê isso dentro das questões das vanguardas, no modernismo, com as neovanguardas, e outros diversos autores, como Arthur Danto, Hans Beldt, que vão falar diretamente da questão da morte da arte
a partir de um ponto de vista de uma arte institucionalizada, tá? Então, vão falar sobre essas várias expressões artísticas que lidam com outros padrões de arte, que não aquela arte que a gente conhece, que veio sendo construída desde o Renascimento, né, que já estava inspirado nos gregos, nos clássicos, que se conformou de uma certa forma numa direção de se construir um certo tipo de arte. Então a gente encontra esse tema do fim da arte, é um tema complexo, mas como uma oposição a essa arte que foi construída, essa ideia de arte que foi construída desde esse período. E a arte urbana entra nesse contexto, isso é, de uma arte que se relaciona com o cotidiano, dentro da grande discussão do embaralhamento entre arte e vida, entre arte e cotidiano, entre arte erudita e arte popular, né? Os diversos suportes da arte. A arte hoje não é feita mais só sobre a tela, nem uma escultura tradicional. A gente pode ter a arte feita no corpo, a arte feita na cidade, que é o nosso tema aqui. Então, quando a gente fala de fim da arte, a gente se pergunta, né, que arte que é essa que está morrendo? Será que ela está morrendo mesmo, né? O Danto mesmo, ele faz uma pergunta interessante, que devemos perguntar mesmo se a arte está morrendo ou se determinado tipo de arte está morrendo. Então, eu acho que é uma questão complexa, difícil de ser respondida, às vezes ela deixa a gente com mais perguntas do que respostas, mas eu tenho um ponto de vista muito otimista em relação a isso. Eu acho que a arte não está morrendo e, como outros atores colocam, às vezes é uma discussão teórica também. O Danto, ele diz que em vez da gente perguntar o que é arte, a gente deveria perguntar quais são as obras de arte, ou ainda quais são os traços essenciais da arte. E o Bourriot, que é outro artista, outro autor com quem eu trabalho, ele vai dizer: nada mais absurdo do que afirmar que a arte contemporânea não apresenta nenhum projeto cultural ou político. Então, eu gosto também de terminar essa questão específica com uma citação do Hélio Oiticica, que foi um artista brasileiro da nossa neo-vanguarda, que trouxe a arte para a rua, para o corpo, né, o parangolé. Ele investiga os padrões estéticos dos mendigos na rua e ele vai falar: museu é o mundo. Então, eu acho que essa arte feita no mundo, ela está longe de morrer. Sobre as manifestações artísticas, sabemos que existem várias no Brasil, algumas são muito criticadas, como o funk, por exemplo. A senhora crê que qualquer coisa que seja feita e dita como arte é realmente arte? Não, acho que não. Isso está ainda dentro dessa discussão da questão do fim da arte, da crise da arte contemporânea, que tem muito a ver com uma questão da comunicação da arte, na minha opinião muito pessoal, uma questão também do sistema artístico e do sistema de curadoria, como é que esses artistas estão sendo vistos pelo público, porque muitas vezes há uma falta de entendimento, por uma falta de se mostrar realmente de uma forma melhor esse artista para o público, porque a gente tem a arte hoje trabalhando muito no campo do conceitual e do processual, então às vezes você vê só uma parte daquele artista, é diferente se você vai numa exposição coletiva, você vê só uma parte do trabalho daquele artista numa coletiva, talvez você não vai entender. E se você vai numa exposição individual, você talvez consiga entender melhor toda a conjuntura do trabalho dele, porque geralmente essa arte não entendida, que a gente fala: nossa, mas isso é arte, é uma arte que está muito focada nesse campo conceitual. E não adianta só falar que é arte, é muito mais complexo. O artista, ele tem que ter um projeto como artista, ele tem que ter um projeto de ser artista, ele tem que ter um objetivo como artista, ele tem que ter uma linha a ser seguida, ele tem que ter quase uma obsessão, porque senão todos seriam artistas. Então,
há um limite. Existe uma ideia de uma estetização da vida, assim, né? Porque as barreiras se abriram, né? As fronteiras entre as linguagens, a arte visual, o design, o vídeo, a fotografia, as fronteiras estão muito tênues. Mas não quer dizer que tudo é arte, né? Que vira uma panaceia, né? Que vira uma banalização. Mas podemos dizer que existe uma certa banalização da arte no Brasil? Também não é tão simples assim a questão. Eu acho que a gente tem que ver cada caso, é difícil generalizar. Mas existe um problema assim, em relação à arte contemporânea, que é isso, um problema, eu acho que ele é mais de comunicação. Porque a arte ela sempre se reinventa, são milhares e milhares de anos de história da arte, né? Eu até brinco assim com os alunos, assim, coitado de um crítico de arte que vai nascer daqui a 100, 200, 300 anos, porque vão ser tantas informações, mas existe um movimento entrópico, cíclico da arte, que ela se reinventa. Então, é difícil você falar em banalização. É lógico, a gente entra numa questão de mercadológica, que é outra discussão, questão de mercado, de arte, né, que às vezes se prende a uma certa ideia de tendência, e é difícil você falar em tendência. Tendência, geralmente, a gente fala em moda, né, não em arte. A arte não seria para ser algo atemporal, né, universal, para ficar para as próximas gerações. Então, quando a arte se mistura dentro dessa ideia de mercado de arte, que é uma questão que a gente deve sempre levar em conta, né, que está dentro da discussão da autonomia da arte, que tem muito a ver com a arte urbana, né? Também se fala muito na ideia da banalização da arte urbana, ela entrou na moda, né? Então, é uma discussão complexa e que a gente tem que levar em consideração a questão do mercado de arte. O Nestor Garcia Canclini, um autor mexicano muito importante para essas questões culturais contemporâneas, ele fala, né, dessa questão da autonomia da arte, que sempre se falou, existe uma discussão de um mito da autonomia da arte, que a arte deveria, né, estar num campo à parte, ser algo como um campo para fruidores específicos e tal, mas não deixa de ser um mito, porque a arte sempre esteve envolvida, essa arte, dentro desse desenvolvimento, dessa secularização da nossa cultura ocidental, essa arte, desde o Renascimento, manteve vínculos com uma ideia lá no começo de mecenato e hoje com o mercado de arte. Então a gente precisa saber destrinchar um pouco essas camadas, é uma discussão complexa. Né? Professora, você acha que existe uma marginalização da arte urbana? Caso exista, por que os círculos intelectuais, digamos assim, da arte não a reconhecem como arte? Olha, eu acho que pelo contrário, eu acho que a arte urbana não está marginalizada e entra dentro dessa ideia de tendência que eu estava te falando, inclusive no mercado de arte. A gente vê surgir uma série de galerias especializadas em São Paulo, em Nova York, em Londres, na Alemanha. Existe uma tendência a se institucionalizar a arte urbana. Ela nasceu, na sua origem, a arte urbana, ela é marginal. Ela nasce, o nascimento dela, ela tem um processo histórico. Ela nasce ali em Paris, em 68, com as pichações universitárias. Ela nasce nos anos 70 em Nova York, no bojo do movimento hip hop, as pichações de metrô. Mas depois desse primeiro nascimento mais marginal da arte urbana, ela começa a ter desdobramentos diferentes. Por exemplo, ela vem para a América Latina nos anos 80 já de uma forma diferente. Tem um autor muito interessante, o Armando Silva, um pensador colombiano, que ele está fazendo uma grande força-tarefa em torno de um conceito de imaginário urbano na América Latina. Ele conseguiu congregar vários estudiosos de várias universidades que estão escrevendo ideias, compilando isso em livros sobre essa ideia de um imaginário urbano latino-americano. E o Armando Silva fala que nos anos 80 é possível a gente detectar uma estilística latina dentro da arte urbana, que é uma coisa muito interessante, é um fenômeno muito das cidades latino-americanas.
essa ideia dessa arte latino-americana, do grafite latino-americano, ela também tem suas raízes nesse desdobramento subversivo de Nova York, e que eu encontrei, nos meus estudos, eu defini como 3 figuras chaves desse momento, que é o Basquiat, em Nova York, o Kit Haring, em Nova York, e o Alex Valauri, no Brasil, que ele nasceu na Etiópia, mas ele se naturalizou brasileiro, Valauri, e ele foi para Nova York e conviveu com o Harry e o Basquiat. Pintaram muros juntos. Esses artistas, eu acho que eles são figuras chaves nesse vínculo entre uma arte que estava sendo feita na rua, de forma marginal, subversiva, improvisada, com um sistema artístico institucionalizado pelas galerias, logo depois pelos museus. Inclusive tem um filme muito interessante sobre o Basquiat que mostra isso. O Harry também ele vai começar fazendo desenhos com giz nos metrôs de Nova York, né? Então o giz ele tem essa ideia da efemeridade também, que você faz escondido, faz rápido, aquilo ali pode ser apagado também. Então eles são esse vínculo, esse pulo da arte da marginalização para a institucionalização. E o Valauri é essa outra pessoa, essa outra figura importante. E esse outro momento, pelo Armando Silva, que a gente vê essa definição de uma estilística latina nos anos 80, em cidades como Buenos Aires, São Paulo principalmente. E hoje, na contemporaneidade, a gente vê exatamente esse panorama de uma arte cool, assim, a gente vê diversas publicações sendo lançadas, inclusive traduzidas para o português. São livros muito interessantes, artistas com um trabalho muito profundo e bem feito. Então, essa arte, ela está longe de ser marginalizada. Assim, recentemente, até uma empresa de cosméticos muito famosa no Brasil coloquei isso no meu doutorado, utilizou essas imagens em rótulos de perfume. Então, os gêmeos, que são os embaixadores do grafite brasileiro no mundo, pintaram o avião da Copa, né? Então quer uma aceitação maior do que essa. E na própria academia, né? Uma série de estudos mostram que essa arte ela foi incorporada. No meu próprio estudo eu mostro isso, né? Como é que essa arte foi incorporada e como é que ela pode ser entendida à luz das teorias sobre a arte contemporânea. Professora, como funciona a relação da arte urbana com o ativismo? Então a gente tem um fenômeno, eu acho que está muito ligado a essa ideia de arte ativista, é o fenômeno do coletivismo aqui na América Latina, que surge no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e hoje é uma febre, né? Todo mundo tem um coletivo, todo mundo participa de um coletivo. Mas a gente vê dentro dos coletivos, principalmente esses que começaram, esses pioneiros, uma relação direta com uma arte política, que faz da cidade um campo, um suporte de conscientização, de movimentação política engajada. Então, por exemplo, o GAC, de novo, Grupo de Arte Calerreiro de Buenos Aires, eles fizeram uma espécie de cartografia onde eles identificaram onde é que estavam as pessoas que participaram ou de alguma forma foram cúmplices do regime ditatorial na Argentina. Identificaram e foram fazer o que eles chamaram de escrachos. Eles juntavam as pessoas, iam para frente do trabalho, da residência dessas pessoas e faziam uma espécie de manifestação, identificando. Chegaram a tirar pessoas que estavam trabalhando, a um famoso médico relacionado ao sequestro dos bebês na época da ditadura, que foi identificado, perdeu o seu registro junto à área médica em Buenos Aires. Então você vê como uma arte que realmente ela participa do contexto político, ela tem uma fronteira muito tênue entre arte e política, entre estética, ética e estética, por exemplo, e outras fronteiras que se permeiam de uma outra forma, por exemplo, o grupo Contra Filé em São Paulo, em que eles vão para a rua, eles colocam balanços, por exemplo, eles começaram a investigar a ideia do termo criança de rua, né, utilizado durante uma rebelião da FEBEM, e começaram a pensar, por que vamos trabalhar com a ideia de criança na rua em vez de criança de rua? Então eles levam, por exemplo, os balanços para serem pendurados nos
os viadutos em São Paulo, para que as crianças de rua deixem de ser criança de rua, para ser uma criança na rua, brincando na rua. E eles trabalham muito com a pedagogia do Paulo Freire, então aí numa fronteira não só de arte política, mas arte e pedagogia também. Então acho que é por aí. Certo. A senhora usa o conceito de cidade-suporte. Como funciona a relação da arte urbana e o espaço? Certo, eu criei essa categoria cidade-suporte, com hífen, né, entre aspas, para poder sistematizar meu pensamento, criar categorias. Eu criei até um glossário na tese para poder identificar termos e fazer uma sistematização legal, assim, bem teórica em relação à arte urbana. E a ideia de cidade-suporte era remeter ao termo suporte nas artes visuais, que é um termo importante. O suporte pode ser a tela, pode ser o papel, onde é a fotografia, o suporte pode ser a escultura. Então, o suporte, o corpo como suporte na body art, por exemplo. Então, por que não a cidade ser o suporte? Então, dentro desse contexto da arte urbana, eu coloquei a ideia de cidade-suporte, a cidade que recebe essa arte e se torna o próprio suporte da arte. Eu acho muito interessante citar o filósofo John Dewey, que é muito utilizado na área da pedagogia, do ensino das artes, que é a ideia também eu faço esse contraponto da cidade, suporte, uma cidade física, matérica, contra a ideia do não lugar, do Marc Augé. O John Dewey, ele coloca a importância da arte como uma experiência e não a arte como um meio para se ter uma experiência. E a arte como uma experiência em si. Então eu estou interessada em colocar a arte urbana a partir dessa ideia muito concreta da cidade-suporte, de uma experiência real, física, que acontece, né, do corpo na arte, aquele corpo que está dentro da cidade. Então eu acho interessante também isso, eu queria trazer para essa ideia uma cidade, uma experiência que realmente acontece, contra essa ideia muito em voga no urbanismo, das cidades, dessa era digital, de que a gente não tem mais o contato humano, não tem mais, né, tudo se dá por meio dos relacionamentos digitais, dessa ideia do não lugar que o Marc Augé coloca, né, os não lugares, como a gente está muito nesse trânsito, nesses lugares transitórios, o aeroporto, a rodoviária, o meio digital. Então, eu acho que essa ideia da cidade-suporte, ela traz a arte para uma experiência real, sensível, física e do contato humano. Muito obrigado, professora, pela entrevista. Esse foi o Atos e Relatos do projeto Adicionar Pensadores. Por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo.